Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de um assunto que tem um valor muito grande na nossa vida, mas às vezes a gente acaba não criando a recepção correta para esse conhecimento, e aí na hora de ser receptivo a ele e obediente, a gente acaba ultrapassando a, a obediência e aí tendo que servir de pagamento para ela, né? O que que é isso? É você não ser receptivo para o conhecimento e aí sofrer por falta de recepção, por falta de obediência. Então, hoje eu vou falar com você sobre o colesterol e o triglicerídeo, que são valores que se ocupam na área da medicina, na área dos exames, né, e para diagnóstico das pessoas e os seus tipos de comportamento, seus biotipos. O que seria então os triglicerídeos e o colesterol? É, o colesterol ele vai ser um conjunto de gorduras, é, e essas gorduras elas estão presentes em todas as células e elas ajudam ao organismo e principalmente as células a fazerem receitas químicas para poder ajudar a, a, o funcionamento eficiente dessa célula em compensação com toda o conjunto de área que ela está, né? Então a célula ela estira, só que ela também ela se cumpre dentro dela fazendo metabolismos de, de aproveitamento de gases, de temperatura, e ela ajuda a eliminar toxinas, né? Então, o colesterol, ele é uma gordura que é eficiente, é como se fosse aquele azeite, né? Eu não sei se é azeite mesmo, que eles colocavam na lamparina para poder manter o fogo aceso. Então, o corpo ele tem níveis corretos de azeite nas suas células. Lembrando que as células elas vão se unir e vão formar dentro dessa união órgãos, e os órgãos, dentro da sua especialização e do seu convívio com esses tipos de substâncias, vão operar. O colesterol e o triglicerídeo também ela é a principal gordura do nosso organismo e serve como uma reserva de energia, na maioria das vezes. Porém, um nível alto no sangue pode fazer com que um órgão não obedeça, não seja obediente aos comandos do ambiente que fisiologicamente você se ordena buscando obedecer a esses parâmetros ambientais, a essas soluções fisiológicas para se comportar e ter uma vida boa, né? Quer dizer, não, né, não necessariamente ter uma vida boa, mas se corresponder à vida e se preservar, né? Você mesmo faz isso todos os dias na hora de alimentar. Você escolhe o quanto de manteiga vai passar no pão, o quanto de açúcar vai colocar no café, ou se não vai colocar. Então, tudo isso tá dentro, vive dentro de um gradiente, né? A gente tem o mais, o menos
e aqui a sua vontade o quanto disso você vai colocar, né? O quanto disso você vai colocar. Então você tem aqui essa instrução, né? E isso vai definindo você, tá vendo? Olha, dentro dessa janela de máximo e mínimo, você está se escolhendo. E quanto mais você pratica se escolher, mais você sabe qual que é o certo, né? Se não está certo é porque talvez esse fio da tomada está ligado aqui nesse alto e esse aqui está aqui. Esse aqui está assim, sabe? Então, se envolvendo com essas escolhas, você consegue entender o fenômeno dessas escalas de escolhas no dia a dia. Você consegue ver aqui, ó, a gente tem o mais, o menos, e aqui, ó, esses vetores aqui de escolha, que podem sinalizar onde você vai tomar a decisão, tomada de decisão. Colocando uma relação num gráfico, a gente tem o eixo de Y, o eixo de X, e aqui os valores que crescem ou diminuem conforme as suas escolhas. Então, esses sempre são os pontos iniciais que vão percorrer. E você está vendo que eu estou te mostrando isso pelo próprio corpo? Porque aqui a energia que passa aqui, ó, ela vai para cá. Ó. No nosso corpo, a gente tem vários níveis de mais e menos, dependendo da posição. Ó. Dependendo. Aqui, esse aqui está sinalizando mais, esse aqui está sinalizando menos, aqui é a tomada, né? Onde você vai ligar os valores. Ó. Mas se eu virar aqui assim, ó, esse aqui pode ficar sendo mais, esse aqui o menos. Você entende? Depende da posição. Esse meu dedão tá aparecendo. Sabendo desse controle de escala, sempre tem o mais ou menos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aonde entra e aonde sai, por que entra, por que sai, qual que é a necessidade de você escolher sempre esse. Isso explica, ó. Se você utilizar muito para alguma coisa, vai explicar por que você sempre vai escolher esse aqui, ó. Por causa da conformação e da segurança. Porque se você soltar esse aqui, ó, vai ficar inseguro, ó. Então, o seu valor aqui, ó, tá assim, ó, na escala. Ao porquê. E aí, isso aqui vai fazendo uma mudança no seu corpo, conforme você vai escolhendo assim, ó. Se você escolher aqui assim, ó, vai fazer uma mudança. Se você escolher aqui assim, ó, vai fazer uma mudança, tá vendo? Senhoras e senhores, esse é o segredo da saúde. Trabalhar com fenômenos de escalas e essas proporções. Agora, voltando para o triglicerídeo e, e, o, e o colesterol. É, eles recebem esse nome, o nome de gordura, mas você pode ver assim, como é gordura, para ficar mais fácil, a, a gente, nós seres humanos, estamos sempre repetindo essas escalas. Ó. Meu olho, ele está sempre dentro desse mais e dentro desse menos, esse orbital está sempre procurando qual que é o melhor lugar, tá vendo? Ó, o buraquinho preto, ele já está por natureza no automatismo escolhendo qual que é o lugar melhor que ele vai ficar, conforme esse parâmetro, esse ó, mais e esse menos. Se eu virar aqui, ó, o mais e o menos fica aqui, ó. E aí ele vai continuar escolhendo qual que é o melhor lugar. Igual aquela régua de pedreiro, ou de arquiteto, pessoal assim, que sempre afirma quando não está numa superfície plana, ele não fica no centro, né? E aí o corpo é a mesma coisa, pessoal. A saúde do corpo, quando ela não está no plano, quando a célula ela não está na sua interação plena, ela avisa aqui, ó. Ela faz mudanças que dificultam essa conformação, né? Essa afirmação,
mas eu estou pegando assim, mas é por quê, né? Tá vendo? Mais, menos e dentro do mais e do menos estabelecido, que é você mesmo. Esse sou eu, essa mesmo. Esse é o meu mais, esse é o meu menos. Não adianta, eu não controlo a mão da outra pessoa. Eu controlo a minha mão. Dentro do que eu controlo, tem o mais e o menos que se refere a mim. Então, isso que se refere a mim, essa cognição, essa instrução aqui, ó, vai caber a mim experimentar qual que vai ser o melhor para mim, certo? E aí, para fechar, o nível, isso pode se tornar uma escala, né? A gordura, e visualmente a gente tem na aparência, né? Falando que a pessoa aparentemente está com excesso de peso. E aí fica fácil, assim, tá com excesso de peso. Não, porque esse excesso, esse triglicerídeo, ele pode estar em algum lugar específico. E esse lugar específico pode mudar a escala de um órgão específico funcionar. Aqui, se eu colocar mais gordura aqui, que vai ficar pesado. E aí, às vezes, as terminações energéticas que passam aqui pode sofrer um fenômeno e mudar essas conformações todas. E tudo que o olho ajuda, tudo que o olho faz assim, ó, e encadeia um tantão de coisas aqui nessa região, vai fazer mudança em toda a região que a entrada por ele propaga. É como se você entrasse sujo, com o pé sujo por aqui. Se você, né, tiver um excesso de triglicerídeo, a mudança vai ser como se você entrasse sujo por aqui e deixasse marcas, né? E essas marcas cooperassem com a tristeza, o aumento de triglicerídeos, né? Então, para ficar mais fácil, quando tem excesso de triglicerídeos, a tristeza fica mais fácil de ser composta. Então, tristeza é um diagnóstico. E muitas das vezes é porque dentro dessa escala a obediência tá ficando inconformada, né? Você já fez muito essas exigências de conformação. E aí você acredita que está conformado demais e começa a ficar triste dentro dessas razões. E aí você começa a se culpar por conta desse fenômeno de triglicerídeos. Só que vê como que tudo é encadeado, as coisas. Se você ingere mais alimento por causa disso, aonde que você está triste, vai pedir mais alimento, mais camada, porque está sofrendo estresse. Se essa região do seu cérebro aqui, ó, você tem um vídeo que eu falo do cérebro. O cérebro é mais ou menos assim, ó, cheio de essa fenda sináptica recebe um monte de informação aqui entre um lado e para o outro. Se você nessa região aqui, ó, do cérebro, tá triste, tá se estressando e se você come mais triglicerídeos, ela vai ficar mais pesada essa região aqui, porque vai formar uma camada de gordura. E aí esse funcionamento cerebelar que tá no escopo de você ter paciência para esperar esfriar a região e entender esse conformamento. Dentro dessa impaciência, você vai comer mais, vai criar mais camada de gordura nessa região, porque propensionalmente você está comendo em função dessa tristeza, e aí o seu cérebro vai ficar pesado aqui, ó, e o peso vai te cansar fácil, não vai deixar você pensar bem, sabe? Por conta dessa gordura aqui no vaso do cérebro, no músculo, nas células do cérebro, dos neurônios, e você vai ficar com dificuldade de pensar e vai acreditar que você é inferior a outra pessoa. Mas não, tudo é regime e comportamento, você entendendo aos seus limites. Você não é igual a ninguém, certo? Dentro desse contexto de saúde. Então,
nós temos essas escalas e essas tomadas de conformação. E isso gera sensibilidade. E isso elimina o desespero, porque o desespero, né, a, a falta de conformação obriga a pessoa sempre vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui, e não decide qual que é o melhor dentro de uma repetição. Então, a repetição também é muito importante, né? E se entender, né? Se respeitar e se conformar. Pessoal, não tem como. A gente vive e faz várias operações com o nosso corpo diariamente. Assim, se você não consegue se conformar, não tem como. Você tem que buscar ajuda, porque o médico ele vai te passar receitas de conformação. Medicamentos são feitos para conformar órgãos e exigirem dos órgãos o respeito, coisas que o pai e a mãe fazem, coisa que essas escalas fazem. Se você desrespeitar essas escalas, você vai gerar dano na sua superfície de sensibilidade. Se você desrespeitar o pai e mãe, você vai gerar dano nessa residência familiar, nesse controle de felicidade e intimidade dentro desses fatores. E se você não tomar o medicamento certo, o medicamento é feito para te exigir, para propor esse limite para você que não está conseguindo encontrar o seu limite. Você entende? Então, você vai estar sempre na vida ligando essas tomadas em coisas, né? Eu pego para caneta, a minha tomada vai ser essa aqui, ó. Para esse copo vai ser essa daqui. Para esse pano vai ser essa daqui. E tudo tem uma textura diferente. Então, procure sentir, se alimentar disso, entender essas teorias de conformação, porque isso aqui não está só na mão, está em todas as suas regiões de ser, cerebelar a vida. Então, se uma parte aqui está estressada, para você desestressar ela, você tem que fazer uma vasodescompressão. Primeiro você tem que compreender o porquê você está nervoso e se você está nervoso. Escrever tudo, né? Você descreve o que está acontecendo, vê se isso já está ajudando. Dentro disso, vai fazendo essas repetições de escrita, de trabalho no corpo e vai tentando procurar se equilibrar o seu cérebro, essa escala. Porque como está uma coisa ligada na outra, isso aqui, ó, o peso dessa região aqui vai interferir no funcionamento dessa outra, na chegada de informação, e assim subsequentemente. Se isso persistir, o que era uma certa função aguda, né, só um desapontamentozinho aqui, ó, por conta de comer mais do que devia, ou falar mais, ou desobedecer mais do que devia essa região aqui sensitiva, vai se tornar crônica, ó, vai injetar aqui no você, e você vai perder a funcionalidade dessa região. E aí o seu cérebro e sua vida toda vai se prejudicar em função disso, sabe? E aí você vai ficar se perguntando, isso vai te prejudicar, porque ao invés de você se ocupar tentando com o que tem, com o que sobra dessa cronicidade, dessa patologia crônica, desse desenvolvimento e perda funcional, você tentar buscar conforto no que você ainda tem, você vai acabar se comparando com as outras pessoas e vai se intimar a ficar sempre triste. Por isso que tem aquela coisa, ó, volta atrás, aprende com os erros para não fazer mais. E é isso que é o ensinamento de hoje. Triglicerídeos são gorduras, né? Elas dentro da escala, eles funcionam
funciona assim, ó. Quer ver? Hum. Você sempre vai ter um gráfico da sua região de funcionamento frente ao que você se desenvolve. E isso vai gerar dentro dessa superfície de se envolver, desenvolver, vai gerar um ritmo diferente para o corpo, né? Uma exigência adaptativa. Nessa exigência adaptativa, vamos supor que aqui a gente tem um vaso que se enquadra em você, né? Esse aqui é o seu quadrante, o quadrante da superfície que você está se envolvendo. Então, tudo isso vai gerar um módulo. Daqui parte você, ó. E aqui a gente tem as escalas, ó. Pai, Filho, Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito é o que gerencia o total. O total, esse total de movimentos, né? De esse total de sentimentos em função do que você está fazendo, né? E entendimento. Ah, eu estou na frente da câmera, eu estou numa república, eu estou segurando tal. Tudo isso está batendo em mim assim e está exigindo do meu funcionamento entender e interagir com isso. Então, é, falando do triglicerídeo e do colesterol, que é a gordura que ajuda a célula a funcionar melhor. Nós temos, então, nesse A que você está fazendo, o gráfico, né? Porque esse aqui é o gráfico, né? E se a gente fala o amém, ó, amém, né? A gente tem esse amém aqui. Amém é o quê? É como se você tivesse definindo como que você vai operar, como o amém é isso aqui, ó. Eu vou ligar aqui, ó, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Tá ligado assim, ó, né? Então essa é a superfície de conformação da sua organização. E aí o amém está acontecendo a todo momento na célula, né? Todo esse registro, todo esse gráfico está sendo rodado na célula. A gente tem essa célula aqui. E toda esses améns, essas conformações de experiências estão sendo gerados. E o amém é como que se fosse o melhor resultado que pode dar das suas voltas, né? E aí a gente tem a receita diária. Por que receita diária? Porque você sempre está fazendo algumas coisas diariamente. Seu corpo, você está no seu corpo diariamente, né? O espírito está dentro do seu corpo, certo? E aí dentro desse seu corpo, você faz e fala um monte de coisas diariamente, e tudo isso faz modificação em você. Tá vendo esse vaso aqui do amém? Ele sabe, ele vai, a partir do tempo, moldando, e aqui vai gerando camadas mais fortes, camadas mais finas aqui,
por causa dessas configurações, dessas superfícies de configurações. E tudo isso é repetência e registra, né? Isso aqui tudo é uma escrita de vaso, né? Que dentro dessa continuidade vai gerando mais força aqui e aqui. O vaso ele não fica mais forte sem motivo depois de velho, né? Você precisa ele precisa de instrução, e a instrução geralmente é ambiental, ambiente e cognitiva, né? Do seu respeito para com essas somas. Então, por isso que a gordura ela pode fazer exigências e danificar esse amém, fazer assim a gordura, né? A placa de gordurinha. Pode fazer isso aqui, ó, né? Nessa passagem. E aqui vai ficar pesado e vai comprimir cá fora, né? Isso aqui nenhuma regiãozinha, sabe, pessoal? Né? Esse amém aqui. Agora, agora vou mostrar para vocês uma coisa. Ah, peraí. Agora imagina tudo isso aqui nenhum órgão, entende? Isso aqui é como se fosse o órgão, sabe? A longo prazo, é, o seu órgão, esse funcionamento aqui, ó, opa, muitos dados, ele vai ficar comprometido, vai ficar pesado e vai dificultar o trabalho fisiológico, né, de sensação e do amém, né, da expressão do amém. Vai dificultar o gráfico de sensação do dia, né? Você tem um gráfico para o dia total. E esse gráfico ele relaciona com, né, no final do dia. O seu sono ele é bem quase um gráfico, né, do seu dia a dia. Então é, é importante esses parâmetros, conhecer e as, real, as realizações de experiência, né, no dia a dia. Dito desse modo, então, para ficar mais fácil, o excesso de gordura ela é um desrespeito e facilita a tristeza. Aí, para poder ser mais objetivo, a gente pode falar das áreas em que esse excesso está ocorrendo e está impedindo a, a, tá impedindo o funcionamento do todo, né, desse complexo todo, porque se você se permite em algum momento fazer
esse se acontece com você em algum momento isso é mais fácil de acontecer de novo, se não tratado, né? Então é mais ou menos isso, pessoal. Pensem nisso e aí a gente depois conversa de outro tema. Fica aí um abraço. Se alguém conseguiu entender essa escala das áreas, das superfícies do corpo, fico feliz. Se não compreendeu, né? Deixe aí nos comentários qual que é o motivo, porque tem motivo, as mudanças do corpo todas têm motivos, né? Você precisa de ter uma certa intimidade para entendê-los e descomprimir o entendimento, né? Escrever e falar assim, ó, meu corpo está gerando um calo aqui, ó, mas é porque eu uso esse calo vai me permitir usar mais essa região. Esse calo, ele me acusa, né? Acusa o meu corpo por conta do toque, né? Ah, eu tô formando barriga por quê? Porque eu estou desobedecendo as minhas necessidades de nutrir, ingerindo excesso para poder tentar curar uma tristeza. Só que eu estou me enganando, isso está gerando um engano, porque isso não está funcionando. Então, esse ritmo de engano, ele está se instalando em mim, está me formando. E eu vou ser uma pessoa que engana muito as coisas para poder se sobressair, né? Porque eu tenho esse sobrepeso e para sobressair frente a esse sobrepeso, desse engano, dessa falsa impressão de cura por conta de comer mais, isso gera essas placas, esses pesos todos. E aí eu vou, ao invés de falar outras frases, eu sempre quando vem a preocupação disso, eu espero uma frase deplorando esse meu ser, para isso não me prejudicar. Como se eu falasse que, eu vou morrer cedo por causa disso, né? Eu sei já, eu já sei que eu estou errado, eu sei que eu... E assim, a, esse pouco caso, essa transmissão de pouco caso, vai passando, sendo transmitido, e isso é preocupante. Por isso, não crie vergonha, nem gênero nem nenhum gênero mal para poder compreender esse entendimento, porque esse é o melhor entendimento, né? O entendimento de si mesmo. Cooperar com ele faz bem, sabe? Não. A religião, ela coopera com esse entendimento, você entendeu? Ela não é uma, ela não, ela não é um monstro, ela não é assim, um órgão que quer tomar a sua vida, seu dinheiro, isso aqui não. Ela quer te ensinar que toda a superfície, inclusive as entradas do corpo, elas estão sujeitas, né? O órgão, todos os órgãos, tudo aquilo que você vê e que não vê, está operando. E se você fala uma coisa dessas e a pessoa ingere uma coisa dessas como fundamento, toda vez que ela for responder para si mesma e para o corpo dela, para as coisas que ela vê e que ela não vê, por exemplo, o batimento cardíaco, para responder uma coisa, ela vai fazer uma mudança naquele vasozinho assim, naquela circulação, e aquela pequenininha mudança há muito tempo vai fazer muita mudança, como se fosse um calo, uma região vai ficando mais forte, e aí na hora que o sangue bater ali, ela vai mandar uma informação diferente, né, falando assim, come mais do que você precisa. Mais ou menos assim, e aí isso vai formando uma cascata de prejuízo para a pessoa, e aí o que sobra para a gente é ficar com dó dela e para os médicos
tentar fazer o que a mãe e o pai fez e que o próprio organismo tenta fazer. E, o medicamento vai te chamar a atenção. Vai falar assim, ó, você precisa de se obedecer. Se você não conseguiu pelo sistema religioso, encontrar isso por esse sistema, a gente vai ter que talvez desenvolver um sistema próprio para você, porque você não aceita esses tipos de sistema de acreditar na obediência, né? E, não, mas eu acredito na ciência. Ah, então a gente vai ter que pegar e te colocar na sala de aula e te ensinar a ciência. Se você quiser salvar a sua vida, ou mesmo entender que fazendo bem para si mesmo, você faz o bem na hora que você for viver em sociedade, porque você transmite o bem, né? E isso é interessante, isso é bom. É uma recarga positiva. É uma é uma é um pagamento, é o melhor pagamento que você pode receber pelo seu trabalho, né? Esse é o melhor pagamento. Dito isso, então deixe nos comentários caso você não entendeu. Se você gosta desse tipo de conteúdo também, a gente vai interagindo com eles, que eu também gosto bastante. Tô preocupado em tentando melhorar essas dinâmicas, mas não sei, na hora que vem, bate aqui, eu falo assim, não, eu vou me auto-ensinar aqui e boas, né? Não estou muito preocupado com, com outras coisas no momento, né? Mas tá bom. Se der, deixa o joinha, não se esqueça do joinha e a gente se vê é, no próximo reflexão, no próximo explicando alguma coisa aqui. Um abraço, pessoal.